Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Clube do Sobrevivencialismo XX. Me chamo Alfredo e falo aqui da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Este é um dos primeiros vídeos que nós iremos postar na nossa comunidade Clube do Sobrevivencialismo XX. Ele ainda está aberto, mas a partir da próxima segunda-feira, este vídeo comporá os vídeos da comunidade Clube do Sobrevivencialismo XX. É importante ressaltar que nós aqui iremos falar mais aprofundadamente na nossa comunidade dos temas relacionados ao sobrevivencialismo e preparação. Hoje preparei para vocês o tema recursos. A importância de se ter recursos no sobrevivencialismo e na preparação. Assim, antes de mais nada, vamos entender o que é um recurso. Recurso é tudo aquilo que você ou a sua família irá precisar para vocês poderem sobreviver. Sim, qualquer coisa, desde um palito de fósforo até o arroz, a comida que você tem. Tudo pode ser considerado um recurso, inclusive o seu conhecimento. Assim, podemos afirmar para você que a grande maioria dos vídeos que nós fizemos aqui no nosso canal são relacionados a recursos importantes para você e sua família sobreviver. Eu coloco a sua família, pois a grande maioria de nós tem também seus familiares que farão parte em um momento de sobrevivência. Isso ocorreu inclusive recentemente lá no Rio Grande do Sul. Poucos, ou pelo menos muito pouco, temos de informação de pessoas que tinham recursos suficientes para sobreviver ao que ocorreu. E foi uma catástrofe de tempo relativamente longo para nós, um mês e pouco, mas realmente, considerando na parte histórica, foi uma catástrofe relativamente rápida. Sim, relativamente. Isso não quer dizer que o pessoal que esteve lá envolvido não sentiu na pele. Sim, sentiram. Mas as pessoas que estavam preparadas, que tinham recursos, sofreram menos. Mesmo que tenham sido atingidos, eles deveriam ter protocolos para conseguir sobreviver ao evento. Um detalhe importante que nós precisamos ter na questão do sobrevivencialismo, sobre recursos, é que você precisa saber quais os recursos que você precisará para os eventos que você está estimando. Se você estiver estimando problemas econômicos no futuro próximo, então você precisa arrumar recursos econômicos para você poder sobreviver, além de comida, água e outros que possam ser importantes para a sua sobrevivência. Então, não dá para a gente fazer uma lista de recursos importantes que vá servir para todo mundo. Cada um tem a sua realidade e tem que ver ao que ela está se preparando. Nós tivemos aqui, nesta semana, um frio intenso na nossa região e em algumas regiões na região sul do país. Então, nós temos que nos prever a esta necessidade, a estes recursos. Já semana que vem, a previsão é chegar entre 30 e 40 graus Celsius, ou seja, é uma realidade totalmente dispar desta que nós estamos vivendo hoje. Mas temos que prever todas estas situações para quem vive em região que possa ter temperaturas baixas. Logo, os nossos recursos serão diferentes dos recursos das pessoas que vivem, de repente, no norte e no nordeste do país. Um outro ponto importante é a questão
dos recursos que eu considerarei útil se eu moro em uma cidade grande, ou se eu moro no campo. Há necessidades diferentes de recursos em todas as situações. Assim, é acertado afirmar que a minha necessidade de recurso, os meus planejamentos, são diferentes das necessidades de recurso que você tem aí do outro lado. Assim, tenha consciência que você vai ter que definir quais são os recursos importantes para você e sua família e quais eventos que você está estimando para ter estes recursos. Isso é fundamental. Eu sei que o que eu vou falar agora em recursos já tenho repetido em diversos vídeos, inclusive recentemente, mas eu acho muito importante reforçar esses pontos novamente para vocês. Quais são os recursos essenciais que todo mundo precisa ter? Certo? Eu vou dar para vocês os principais itens. E não se assustem, é tudo o que vocês já sabem. Primeiro item é água, como todo mundo já pensou aí. O segundo item é comida, como todo mundo já pensou. Mas não se esqueçam de ajustar a sua realidade, o que é importante para vocês. E se vocês estão pensando em ter recursos de alimentação e água para um longo período, ou seja, 1 ano ou mais, aí entram os conceitos de recursos básicos. Arroz, feijão, grãos, produtos que realmente possam aguentar bastante tempo. Aliás, temos diversos bons vídeos falando sobre estas questões de preparação de alimentos. E, quando falamos de água, daí sim nós precisamos ter também os recursos para purificar e filtrar a água, certo? Então, esses dois itens, certo, em termos de água, são muito importantes que você tenha aí à sua disposição. Mas, além disso, alguns recursos importantes que também falamos sempre são panela. Panela. Sim, panela. Pode ser, inclusive, uma lata dessas como está aparecendo aí, certo? Você aproveitará a lata para fazer a sua comida, para ferver a água. Uma lata, uma panela é muito importante. Eu acredito que a grande maioria de nós temos este recurso à nossa disposição em nossas casas. Além disso, eu acho fundamental fogo, faca e equipamentos de segurança, certo? Esses itens são essenciais para nós termos de recursos à nossa disposição. Comida e água, dependendo do que você está pensando, tem que ser em grande escala. Então, tudo vai depender do evento que você está pensando. Não se esqueça, eu fiz essa lista, mas você pode ter alguma outra lista, mas eu acho que não vai diferir muito da que eu apresentei. Depois disso, eu fiz uma lista de materiais importantes. Estes iniciais são essenciais, mas materiais importantes são materiais que também poderão ajudar bastante a você em uma situação emergencial. Entre eles eu coloquei aí facão, machadinha, ferramentas diversas, certo? Que você pode precisar para consertos e outras situações, barracas, que eu acho muito importante, cordas, mochilas, roupas e calçados, materiais de higiene e limpeza, dinheiro. Sim, dinheiro deveria ter sido o primeiro item que eu deveria falar aqui na questão de importantes. Se ocorrer qualquer situação, com dinheiro você conseguirá resolver os problemas, pelo menos inicialmente. Então, sim, dinheiro é muito importante você ter, ou qualquer outro objeto de troca. Um elemento que eu também acho muito importante é o seu veículo, ter forma de poder evadir-se, sair,
certo? Então, um veículo é também uma forma de você sobreviver em alguma situação emergencial. Combustível, balestra, arco, tudo mais que possa aparecer aí para a questão de defesa, certo? Fora a ferramenta principal, que já coloquei lá em cima como equipamento de segurança nos itens essenciais. Luz. Eu acho luz fundamental. Por que não entrou aí nos essenciais? Porque eu coloquei lá fogo, certo? Então, fogo é uma forma de luz. Então, eu coloquei lá o fogo e trouxe a luz aqui, porque muitos vão dizer, lanterna, lampião, sei lá o quê. Mas, querendo ou não, esses elementos, uma hora a pilha, a bateria, o combustível termina. Por causa disso, eu preferi deixar ele fora dos essenciais. Claro, tudo dependendo do tipo de evento, certo? Para eventos de curto prazo, com certeza a luz será essencial. Além disso, nós temos aqui como importante ainda carregador celular, BOB, documentos, saco de dormir, carregador solar, entre tantos outros elementos importantes. Aqui você vai ter uma lista de itens enormes que você poderá colocar aí como importantes para você. Sempre lembrando, tudo depende do que é o fato que nós estamos nos preparando e a região em que nós estamos. Como secundário, eu coloquei alguns itens aqui que você vai analisar. Celular, bebidas alcoólicas, caderno e lápis. Muitos têm falado, tem um caderno, um lápis para anotar, fazer anotações. Iscas de fogo, apito, radiocomunicadores, rádio. Sim, são itens importantes, mas eles são secundários aí na nossa visão, certo? Claro, todos estes itens, os essenciais, os importantes e os secundários, estão sim na minha lista de preparação, mas tudo vai depender do que está ocorrendo e para que eu estou me preparando. Então, você também precisa prestar atenção a esta situação, para o que é a sua preparação. Um ponto muito importante sobre recursos é o que você faz, como você vai aproveitar os recursos disponíveis aí para você. Muitas vezes nós achamos que não temos recurso, mas é porque nós não sabemos improvisar. Eu vi na enchente que ocorreu no Rio Grande do Sul, muitos fazendo barcos com geladeiras. Então, é importante que você saiba improvisar os recursos ou improvisar o que você necessita com os recursos que estão à sua disposição. De uma latinha, você pode fazer uma panela. De uma latinha, você pode fazer um fogão. Então, você é que tem que saber utilizar o que você tem à sua disposição. Então, conhecimento é um recurso muito importante. Se eu não tenho armas, eu consigo fazer um arco e flecha. Mas existe sim alguns tipos de recursos que são limitados. Não limitados por causa da disponibilidade, mas sim limitados pela questão de validade para consumo, que é o exemplo típico, a questão dos remédios. Se ocorrer qualquer catástrofe maior, mesmo que você tenha a possibilidade de estocar remédios, muitos deles têm prazo de validade, principalmente os remédios que são mais caros e mais específicos. Então, quem depende de remédio, infelizmente, as notícias não são boas na questão do sobrevivencialismo. Sim, 1, 2 anos até pode ser que aguente, mas quase todas as composições químicas dos remédios se degradam em muito com o passar do tempo.
um outro detalhe muito importante sobre recursos é que é realmente uma grande dádiva se você tem possibilidade de ter um estoque grande de recursos, principalmente os recursos essenciais que eu coloquei no início desse vídeo. Mas fica um grande alerta. Se você tem essa possibilidade, mesmo que seja em um bunker, sempre você estará em risco pela questão de segurança, pois com certeza as pessoas que não guardaram recurso, as pessoas que estão começando a ficar com fome ou com necessidade aí perto de você, eles irão estar procurando recursos para sobreviver. E aí o alvo se virou para você. Sim, é uma situação bastante crítica. Mesmo com um bunker, você correrá riscos tendo recursos à disposição, pois você tem um alvo nas suas costas. Portanto, sempre será interessante você ter possibilidades, planejamentos diferenciados para que você possa sobreviver e ainda ficar à disposição com os seus recursos, pois com certeza em situações críticas eles buscarão os recursos para sobreviver. Claro, novamente ressaltando que se você mora no interior é mais difícil do pessoal lhe localizar, mas algum dia alguém chegará aí e vai querer pegar os seus recursos. Assim, tenha estratégias diferenciadas para que você possa ter os seus recursos mesmo para um tempo longo. E deixe de lado esses modismos, pois, na verdade, tudo que você tem em sua residência, em seu castelo, é um recurso para você. A energia, os eletrônicos, as pilhas, os carregadores solares, tudo é um recurso, mesmo que a curto prazo, mas eles irão ajudar você a passar nesta fase inicial. Então, realmente preserve tudo que poderá ser importante para você. Recurso será algo fundamental em situações críticas que nós possamos estar vivenciando. Então, tenha recursos, pois sem recursos, daí sim você estará numa situação crítica. Uma outra classificação que nós podemos ter para os nossos recursos é com relação ao tipologia desse recurso. Então nós temos o primeiro tipo, poderia ser os recursos processados. Sim, tudo que foi processado, um alimento, uma vestimenta, um calçado, uma lâmina, uma ferramenta, todos esses materiais processados podem ser classificados aí nessa tipologia. Uma outra classificação de recursos seriam as ferramentas, e aí envolvem todos os tipos de ferramentas, que vai desde uma lâmina a uma ferramenta de conserto, uma chave de boca, certo? Um cabo aí para fazer uma ligação elétrica, ou mesmo em carros, como a gente fala popularmente, fazer uma chupeta, certo? Então, todas as ferramentas estão aqui nessa classificação. Eu ainda classifico os recursos em uma terceira forma, que são os recursos in natura. Sim, são os recursos principalmente tipo semente, tipo uma planta que pode dar aí uma fruta. Todos esses elementos in natura são realmente uma classificação importante de recursos e que muitas vezes nós não contamos aí como sendo um recurso à nossa disposição. Um quarto tipo de recursos e que serão bastante importantes em uma situação futura de catástrofe, de colapso, será a questão dos recursos adaptáveis. Como exemplo, eu já citei a questão da lata, que pode ter diversas aplicações, certo? Como ser uma pequena panela ou ainda ser um fogão.
Tem a questão aí de uma lâmina, uma faca, que pode ser uma faca, tipo uma lança. Existem diversos elementos que podem entrar aí nessa situação de adaptáveis, certo? A corda é um dos elementos mais adaptáveis que nós temos, pois serve para diversas aplicações, desde montar abrigos, as situações de prender animais, as situações aí de ajudar você a descer um morro. Então, é um elemento bastante importante aí nessa questão. Aliás, os recursos adaptáveis são todos os recursos que nós temos hoje à disposição e que nós poderemos estar adaptando no futuro para diversas outras aplicações. E como último tipo de recurso, eu vou colocar aqui o conhecimento. Novamente, volto a reforçar. Quanto mais você sabe, mais você conseguirá adaptar os recursos que estão ao seu redor. Por causa disso, em minha opinião, ter bons livros dessa parte de bushcraft, sobrevivencialismo, preparação e tantos temas relacionados é muito importante, assim como conhecer também estas informações que são passadas por diversos canais aí do YouTube. Ter recursos será fundamental no futuro. E você viu que eu passei de tudo, desde os recursos monetários até os recursos de sobrevivência e de sua segurança. Então, ter recurso será fundamental. Se você gostou desta aula sobre recursos, sobre disponibilidade e armazenagem, é importante que você também nos ajude. Dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós aqui estamos realmente preocupados em transmitir e trazer informações importantes para o mundo do sobrevivencialismo. Valeu, até o próximo vídeo. Seja um sobrevivente e tenha uma boa estratégia de recursos.